Próximo tópico do edital vai ser aí pronomes, ok? A parte de pronomes é bem tranquila, principalmente, né, se cair parte de referência pronominal, que é muito simples de fazer, não tem tanto problema. A única parte que pode confundir e que caiu só no ano passado, na prova de 2020, deixa eu só ver se eu coloquei ela aqui. Isso. Seria a parte de pronomes relativos. Foi o primeiro ano que caiu o pronome relativo, foi o ano passado. E eu acho que a parte que é um pouquinho mais enjoada. Nas demais, eu acho que é bem tranquilo a gente fazer. Okay? Principalmente se for referência pronominal. Referência pronominal é bem tranquilo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui 2014, o primeiro ano que caiu em inglês na prova da EPICAR. Substituição, também bem simples, ok? Substituir o termo grifado por um pronome, ok? Então, the pronoun that best substitutes the underlined word in the sentence is. The buyers found it easy. Para vocês fazerem esse tipo de questão, gente, só identificar onde está o verbo, porque o verbo que vai dizer para a gente aí que tipo de pronome que a gente vai usar, né? Se ele tiver antes de um verbo, subject pronoun. Se ele tiver depois do verbo, object pronoun, ok? Porque nessa frase aqui é só para nesse tipo de questão é só subject ou object. Vocês estão vendo aqui nas opções, ó. You, he, they, we. Ok? O you pode ser tanto subject quanto object. Ele pode vir tanto antes quanto depois do verbo. Já os outros não. They, we e he sempre antes. Nesse caso aqui ficou bem tranquilo. The buyers pode ser substituído por qual dos pronomes, gente? You, he, they or we? They. Eu não preciso nem voltar no texto, porque we só seria possível se eu colocasse the buyers and I, se eu tivesse eu na frase. You não faria sentido aqui, porque eu não estou falando para alguém, eu estou falando de alguém. E he eu já poderia eliminar de cara, porque o he está no singular e aqui a gente tem plural. Ok? Então aqui a gente tem, olha só, antes do verbo found, subject pronoun they. Já no 37, a gente tem o object pronoun them. Them, ok? E aqui é um exercício de referência pronominal. Então, isso, eu coloquei aqui embaixo o texto. Esse tipo de exercício também dá pra gente fazer, gente, sem ter lido o texto todo. Basta a gente selecionar o trecho em que o pronome está. Por exemplo, aqui eu só destaquei uma parte do texto em que o pronome them estava presente e eu vou ler aí uma linha antes, 2 linhas antes para identificar. Lembrando, quando é referência pronominal, a gente fala de algo que foi dito anteriormente. Então o pronome ele vai estar antes, ok? Ele nunca vai estar depois dele, não tem como. Referência pronominal é para trás. Então, primeira coisa, voltem no texto e achem o pronome them. Vamos achar aqui, ó. Segundo passo, que vai ajudar bastante vocês a eliminar as questões. Them, gente, é singular ou plural? Them, singular ou plural? Plural, that's right, plural. Então, a sua alternativa, ela tem que estar no plural. Quais delas aqui a gente pode eliminar por estar no singular? The kind of English está no singular. Então, a gente já pode eliminar. E tem mais uma. Offshore English, isso. Essas duas podem ser eliminadas porque elas estão no singular. O pronome não seria them, teria que ser it. Então, ficamos entre A e B.
Então, ó, exercício de pronome é bem interessante vocês fazerem isso. Ver o pronome, se está no plural, elimina as questões de singular. Se for singular igual it, ele elimina as questões que estão no plural. Ok? Agora vamos voltar aqui para o texto. E agora a gente tem duas opções: native speakers ou courses. Vamos lá. Então, aqui. Because of this, companies are offering courses in offshore English to native speakers to train them. To train the courses or to train the native speakers? What do you think? Speakers? To train the native speakers. Ok? Então, por causa disso, as empresas estão oferecendo cursos em inglês internacional ou offshore English para falantes nativos, para treiná-los. Treinar quem? Treinar os falantes nativos, não treinar os cursos, ok? Então, train native speakers. Geralmente, quando a gente treina algo, a gente treina alguém, né? A gente não treina algo. Igual treinar cursos é complicado. Então, treina pessoas, treina animais e tal. Então, a resposta da letra A é a resposta correta. Lembrem-se de exercício pronominal, eliminar as opções que não condizem aqui com o número, singular ou plural, e, lógico, voltar no texto para marcar aqui as opções que estão antes dos pronomes e não depois dos pronomes, ok? Vamos lá, 2015. Ok? Much better here. In the second paragraph, the word it. Line 18 refers to... Beleza. Gente, referência pronominal geralmente vai ser feita ou com it ou com them, porque confunde, né? O ele, se for he ou she, fica fácil, é só identificar um sujeito masculino ou sujeito feminino. Já o it e o them fica mais indefinido, pode ser qualquer tipo de objeto, né? Então, vamos lá. It. Primeiro, it está no singular. Quais as opções aqui a gente já consegue eliminar? A, B, C, D. Yeah, mistakes. A gente já consegue eliminar mistakes porque está no plural. Então, sempre que for referência pronominal, veja o pronome. Se for singular, elimina as opções que estão no plural. Então, agora a gente tem button, art and ability. Vamos ver aqui onde que está o it. Está aqui, ó. Ok. Não sei se vocês conseguiram ver. Conseguiram ver aí? Ok. Então, vamos ler duas linhas para trás, ó, a partir daqui. Also, in digital art, you can easily click a button to cancel it. To cancel it. Click a button to cancel it. Alright? Então vamos ver. A gente tem button, art e ability. Alright? Então aqui a gente tem art e button. So, in digital art, you can easily click a button to cancel it. Cancel what? The button or cancel the art? Cancel the art, that's right. Então a gente vai cancelar o que? O botão? Não, a gente vai cancelar a arte. Então, letter B, art. Ok, lembrando aqui, ó, digital art. Ok, aqui só colocou art, mas não confundam com esse art aqui da frente, ó. É esse daqui de trás, uma vez que a referência pronominal é para trás, ok? E ability, gente, está aqui em cima, então é pouquíssimo provável que este pronome aqui embaixo vá se referir a uma palavra dita tão longe assim. Então, ele vai estar bem próximo, ok? Alright.
Ok, deixa eu ver aqui. Agora 2016 sobre cyberbullying. Line 25, yes. So, mais uma vez, gente, referência pronominal, ok? Nesse daqui eles já deram uma dificultada, né? Eles, they perceive it, então they aqui vai se referir a victims, children, parents or cyberbullies. Todas elas estão no plural, então a gente não consegue eliminar nenhuma antes de vir para o texto. Então, victims, children, parents, cyberbullies. Tá na linha 25, vamos lá marcar they, isso. Então, they perceive it. Vamos ler a linha anterior. At other times, they do it just for fun or because have nothing else to do. Parents usually don't know their child is a cyberbully. They perceive it just when the victim or the victim's parents contact them. Então, vamos lá. Uma vez que é referência pronominal, a gente está falando para trás, esse they está se referindo a um termo que foi dito anteriormente, a gente pode eliminar algumas questões. A gente pode eliminar pelo menos uma, se eu não me engano. Isso, a gente pode eliminar uma alternativa que foi dita depois do pronome. Qual alternativa foi dita aqui depois do pronome, gente? Isso. Aqui a gente tem a alternativa victims, depois do pronome. Acho que tem mais um. Não, tem não. Essa mesmo. Então a gente tem agora children, parents or cyberbullying. Cyberbullies. Né? Então, vamos lá. Parents usually don't know their child is a cyberbully. They perceive it. Esse they está se referindo a cyberbully? Por que não? Dá para identificar isso só pela ortografia ou pela a forma da palavra cyberbully. Qual que é o problema aqui, gente, dessa relação entre they e cyberbully? Cyberbully aqui, gente, está na forma do singular. E child também no singular. Então, geralmente, a gente não vai substituir por they. A gente vai substituir por he, por she, por it. Mas por they, não. Qual que é a única forma aqui que a gente tem no plural anterior ao they, gente? Isso aí. Então, parents. Nossa resposta correta, letter C. Então, parents usually don't know their child is a cyberbully. They perceive it. They quem? The parents. E os pais apenas percebem quando as vítimas ou os pais das vítimas entram em contato com eles. Então, parents aqui sendo trocado por they. Então, aqui a gente eliminou victims, porque foi dito depois, e os outros aqui por não terem concordado com a forma em que estão apresentados no texto, com a forma que o pronome está. Vamos lá. In the sentence, many countries have organized campaigns to make adults and children informed of its dangers. Então, many countries, adults and the children podem ser substituídos por... Vamos lá. Primeiro passo, eliminando as possibilidades. Many countries, singular or plural? Plural. Então a gente pode eliminar uma opção que esteja no singular, por exemplo. Tem alguma? A. Eu não posso trocar many countries por it. Depois eu tenho adults and children, também no plural. Posso eliminar mais alguma? Sim. B. Olha, ficou bem mais fácil agora. A gente tem they, them ou them, they. Vamos relembrar aqui, olha. They é um pronome que funciona como subject, sujeito da frase, subject pronoun. Depois eu tenho um verbo e depois do verbo eu tenho um pronome que vai funcionar como o objeto da frase, object pronoun. Então, subject, verb,
object. Analisem aqui onde esteja o verbo para vocês identificarem qual vai substituir many countries e qual vai substituir adults and children. Então, what is the right option, guys? C or D? Yep, letter C. They como pronome pessoal, ok? Ele vai ser aqui o sujeito da frase. E them como pronome oblíquo, ou seja, funcionando como objeto do verbo have, ok? Nesse caso aqui, to make adults, na verdade ele é do verbo make aqui, o objeto do verbo make. Então, they tem que ser usado antes do verbo, na posição de sujeito. Them tem que ser usado depois de um verbo, na posição de objeto. Perfect. Na de 2017 não caiu diretamente pronome, não, mas caiu o substantivo others, pedindo para que a gente faça a referência. Então não foi bem pronome, e sim a palavra others, outros. Ok? Letter A. People, each other, some of the most common ways, areas where people show their intolerance. Vamos ver no texto. Others, 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 tá aqui. Ok? Então vamos ver vamos ler, a gente vai ter que ler desde lá de cima? Não, vai. So, what are some of the most common ways people discriminate against each other? Some of the areas where people show their intolerance are well known, such as race, but others are less acknowledged, even if more common. Então, others. Acknowledged, reconhecidas. São menos reconhecidas. Ela estaria no glossário da prova. Lembrando que a partir de agora, há um tempo a prova está trazendo o glossário todo em inglês. As primeiras provas traziam a tradução das palavras, agora está só a definição dessas palavras. Ok? Então, vamos ver aqui, gente. People, each other. Where is each other? Some of the most common ways. E areas. Some of the areas. Some of the areas where people show their intolerance are well known, such as race, but others. Esse others está se referindo a other people, other area, or other each other, or other common ways. What do you think? O que vocês acham aí? Pô, eu não sei se seria essas áreas, mas eu pensei em some of the most common ways, porque tá falando ali embaixo, even if more common. Não sei se tem uma, sei lá. Ok, boa relação. Entendi o seu raciocínio. Mas aqui, olha, a gente tem que analisar o seguinte. Algumas das áreas onde as pessoas demonstram intolerância são bem famosas ou conhecidas, tais como a raça, a questão de racismo, né? Mas outras o quê? Outras áreas, ok? Outras áreas são menos conhecidas, talvez até sejam mais comuns, acontecem com mais frequência, mas menos reconhecidas, perdão, não conhecidas. São menos reconhecidas. Então, others, nesse caso, other areas, ok? Outras áreas em que as pessoas mostram intolerância. Essa seria a resposta correta. Lembra aqui o seguinte, que não vai estar tão longe assim esse daqui. Most common está 4 linhas acima, 3 linhas acima, então é pouco provável que uma palavra aqui embaixo vai se referir a uma dita tão anteriormente assim. Ok? Alright. Mais um exercício aqui de agora 2019, o exercício de substituição, ok?
Agora sim, agora a gente tem aqui pronome objeto, que funciona como objeto, pronome de função do sujeito, adjetivo possessivo e possessivo adjetivo. Todos eles, olha que legal. Vamos lá. Então, slavery continues today and harms people in every country in the world. Harms people, okay? The highlighted words can be substituted for. As palavras em destaque podem ser substituídas por. Então vamos ver. Primeira coisa, gente, identifiquem o verbo. O verbo aqui, harm, que é o verbo ofender, machucar, ferir, prejudicar. Então, slavery continues today and harms people in every country. Identificou o verbo, gente. O que vem depois do verbo é o objeto. O que vem antes do verbo vai ser o seu sujeito. Tendo essa informação aí, qual que eu já consigo eliminar, gente? They, não é? É isso, a gente pode eliminar o they, porque ele tem que vir antes do verbo harm. They harm. Então aí ficamos entre them, theirs, their. Ok? Qual que é o tipo do pronome que deve ser usado depois do verbo? É o object pronoun. Object pronoun, letter A, them. Agora, qual que é a diferença entre their e theirs? Se eu não me engano, ele é um possessivo adjetivo. E o theirs ele é um possessivo pronome. Pronome possessivo. Isso. Mas na prática, assim, como é que a gente vai saber colocar um ou outro? Bem, se eu não me engano, a diferença entre os dois é que o theirs ele não exige um complemento. Isso aí. O there precisa de um substantivo na frente e o theirs não. Ok? Deixa eu botar Então, their car, their school, their teachers. Já o theirs não precisa. O substantivo já está dentro dele, vamos falar assim. Ok? Não precisa desse complemento aí do substantivo. Ok? Um exemplo, por exemplo, this cat is theirs. Ou então, por exemplo, this is their cat. This is their cat. O gato é deles, ou este é o gato deles. Então, o their, sem o S, ele precisa do substantivo. Já o theirs, ele não tem o substantivo na frente dele. Beleza? Ok, no, it's not necessary. Moving on. Continuando. Pronome também é algo bem comum de cair, tá vendo? Olha, a gente já analisou bastante questão sobre pronome. Ok, agora, esse tipo de questão aqui que é um pouquinho mais... Vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Essa daqui falando da escravidão, slavery de 2019... Deixa eu só confirmar. Isso, 2019. Um pouco de cuidado nesse tipo de questão aqui, gente, porque envolve muito a questão de posicionamento do pronome, a referência do pronome ao termo referido, se está correto. Então, olha só. Aqui só pediu para marcar a alternativa que está certa, de acordo com o uso dos possessive adjectives, de acordo com os usos do que a gente viu aqui agora sobre o there, né? Possessive adjective mais um substantivo. Então, é possessive adjective, então vamos marcar todos eles, ó. It's, his, her, your. Agora, para você ver se está certo ou errado, basta vocês estabelecerem a relação. Então, an employee who has its work. Its employee. Children who have his lives. Children. Deixa eu fazer melhor aqui. Vou botar só o. Aqui. Vou sublinhar. Children e his. A girl who has her. E people who have your freedom. Então,
An employee, its, children e his, a girl, her, people, your. Basta vocês fazerem a relação entre o substantivo e o pronome que está se referindo a ele. E estabelecer se essa relação está certa ou errada. Vamos ver aí o que vocês acham da letra A. An employee who has its work abused. Employee e its. Eu não sei o que é employee. Então vou deixar em branco. Vou deixar aqui uma interrogação. Vamos para B. Children who have his lives affected. O que vocês acham? Eu acho que tá errado. Por quê? Qual que seria o problema? Bem, se eu não me engano, children seria algo no final, certo? Seria dele. Isso. Isso não é capítulo. Isso mesmo. Children tá no plural, gente, então teria que ser aqui o their e não o his. A letra C. A girl who has her marriage. O que vocês acham? Girl e her. Essa seria certa, não seria? Porque tipo, a girl, uma garota e he seria dela. Her dela. Tá ok. Beleza. Mas a gente tem que confirmar todas as alternativas. People who have your. O que vocês acham aí? Se no lugar de your seria they, Teria que ser seria o they. there. Isso aí. O your, gente, é só se ele estivesse referindo a you. Ok? You, your. Cuidado com a tradução. Não traduzam. Tentem fazer as associações. Porque, pessoas que têm suas liberdades restritas. Estaria certo, porque o your significa seus ou suas. Porém, gente, your se refere a you, segunda pessoa. E people é terceira pessoa do plural, their. Ok? Cuidado. E na letra A gente também tem um erro aqui, porque employee é uma pessoa. Employee significa empregado. Então não pode ser its, porque eu não posso me referir à pessoa com o pronome it. Então tem que ser his ou her. So an employee who has his work ou her work. Beleza? Ficou alguma dúvida nesse daí, gente? Ou tá tudo ok? Tá vendo que esse daqui deu um pouquinho mais de trabalho pra gente analisar. Mas, caso vocês encontrem algum exercício desse na prova, tenta sempre destacar o pronome e o substantivo a que ele se refere, ok? Dessa forma fica super tranquilo. Show de bola. Vamos seguir em frente. E aí, gente, a única de todos esses anos aí da prova da EPICAR que veio caindo pronome relativo, ok? A única questão de pronome relativo que teve na prova foi do ano passado, 2020. Lembrando que os pronomes relativos são who, which e that, né? Tem where também para lugar, tem whom e tal, mas o básico é who, which e that. Eles são usados para se referir a alguma coisa que foi dita anteriormente, algum substantivo dito anteriormente, né? E eles vêm na posição de sujeito ou de objeto da frase, tá? Eles fazem essa relação aí entre algo que foi dito, né, retomando aí o sujeito ou o objeto da frase anterior, da oração anterior. Então, marque a alternativa que está incorreta. Vamos ver aqui. Milky Way is the galaxy where there will probably be a large number of habitable planets. B. 1961 is the year when, que também é um pronome relativo, se refere a tempo. The astronomer Francis Drake developed an equation. C. Scientists and astronomers were the ones who started the search for extraterrestrial intelligence. And the letter D, robotic space probes are instruments what can provide a huge wealth
of information. De acordo com os pronomes relativos que vocês conhecem, que são who, which, that, where, when, who, whom, whose, etc. Qual das alternativas aqui, gente, não está de acordo com o uso desses pronomes? Ok, guys? Ô Juan, essa eu tô na dúvida, mas seria a letra D? Eu não pensei tanto. That's right. Letra D. Por quê? What não é pronome relativo. Ele não está na lista de pronomes relativos. É that ou which, né? That ou which. Perfeito. Então, robotic space probes are instruments that can provide a huge wealth of information. That. Where é o pronome relativo que se refere a lugar, né? Milky Way ou The Galaxy. When é o pronome relativo que se refere a tempo, 1961, ou então the year. E who é o pronome relativo que se refere a pessoas, ones ou então scientists and astronomers. What não é considerado um pronome relativo, então essa frase aqui está errada. Instruments that can provide ou instruments which can provide. Lembrando que o that pode substituir o who e o which em quase todas as opções. Em quais situações o that não pode substituir, gente, who e which? Vocês se lembram? Se eu não me engano, é quando ele vai passar aquela ideia extra, aí vem a questão de ser separado por vírgula. Isso aí. O that não pode substituir o who ou which quando a oração estiver entre vírgulas, ok? Então, se a oração estiver entre vírgulas, o that não substitui who e nem o which. Nos demais, sem problema, o that pode entrar aí no lugar do who e do which, sem nenhuma alteração de